Oi, estamos iniciando desde os modernos estúdios da RMix Publicidade mais um episódio do SECOM Castro e Região. E hoje, com imensa satisfação, estamos recebendo mais uma vez a visita da Ana Paula, Ana Contente. Obrigado por ter aceito o nosso convite para este episódio. Ela que é veterinária da clínica Ondicat. Obrigado pela sua presença, mas antes vou passando aqui a bola para o Jameson Zecuti, ele que é diretor comercial do SECOM Castro e Região, também consultor Mastermind e do BNI. Jameson, boa tarde, faça a saudação aí à nossa convidada. Com muito prazer que estamos aqui para mais um SECOM Podcast. Então, como ele já apresentou, nós temos uma convidada especial. Segunda vez aqui é especial, né, Ana? Na terceira já veio pedir música. Na terceira tem gol, tem música, tem gol. Ah, mas que legal, que prazer em tê-la você aqui novamente conosco, Ana. Eu que agradeço o convite, gostei muito da primeira vez e, assim, já estava ansiosa pela segunda. É engraçado, porque a segunda vez é sempre melhor. A gente já fica um pouco menos nervoso, né? Tem isso também. Ana, naquela tragédia lá do Rio Grande do Sul, que infelizmente estamos vivendo, um dos, digamos, os animais também sofreram bastante, né? E me chamou a atenção um dia, o animal, mesmo depois de recolhido da água, ele continua com as mãozinhas assim, em atitude de natação. Como que é isso? Né? São os traumas gerados, né? Não sei se vocês chegaram a ver alguns cães mostrados em abrigos que ficavam em cima das casinhas. Exatamente. São traumas, né? Imagina, para um animal que não... Pra gente que entende o que está acontecendo já é extremamente traumático. Imagina para um animal que não sabe de onde veio aquilo, para onde vai e de repente perdeu a casa também, né? O seu abrigo, né? Então eles ficaram com medo mesmo, porque continuava chovendo, né? Tava chovendo ainda. Imagina você dentro de um abrigo escutando barulho de chuva e associando essa chuva a uma enchente, né, que acabou de acontecer. Então, é trauma. Como que vai tirar isso do animal? Com muita paciência, a gente chama de adestramento, né, é um treinamento para isso. É igual com pessoa. A gente vai aos poucos, né, mudando o comportamento. Não vai ser de uma hora para outra que eles vão se sentir seguros, né? Tem alguns, como se diz, né, com mais espírito de sobrevivência, assim, que até talvez lidaram melhor com a situação, mas a grande maioria a gente percebe que está bem traumatizada mesmo. E nessa área, Ana, até de movimento repetitivo que eles ficam às vezes, não é? Você agora tem grandes novidades para nós, principalmente até desse detalhe da ortopedia. Na verdade, assim, eu já milito, como diz, né? Eu já milito na área de ortopedia há alguns anos aqui em Castro. A novidade, na verdade, é que eu consegui pegar meu diploma depois de bastante tempo. Parabéns! Eu fiquei tão feliz, nossa, porque assim... A minha pós, na verdade, eu já fazia alguns cursos antes, já estava operando, né? E comecei essa pós-graduação na Anclivepa, em São Paulo, que é hoje a maior instituição de pós-graduação do Brasil e dentro da ortopedia é uma das mais renomadas no mundo. Então, assim, escolhi a dedo para estar no melhor lugar que eu pudesse arcar, né? Aquela coisa que é realizar o sonho, então realiza direito, né? Uhum. Aí fui para São Paulo, comecei em 2020. O que aconteceu em 2020? Teve a pandemia. Aí, nessa história de pandemia, eu estava, acho que no meu segundo módulo. E eles batiam muito no peito, assim, nossa pós é presencial e não tem conversa. Não vai ser online nunca. Como se fosse um menosprezo, assim, a cursos online, sabe? Como é que você vai fazer ortopedia online, né? É meio complexo, não tem como mesmo, né? E aí começou a pandemia, imagina, eu tava lá em São Paulo. Gente, se foi feio ver Castro, que é uma cidade pequena, parada, ver São Paulo parada foi assustador, assim. Eu sou de lá, né? Então a gente sempre é acostumado com muito movimento e tal. Aí eu saí, assim, os caras chegaram assim, os professores chegaram e falaram, olha, essa história aí de quarentena é verdade, nós vamos ter que mandar vocês embora... E beijo, tchau. Não sabemos quando voltaremos. Foi assim. Nossa. Bem, aí eu saí, fui pegar um metrô. Falei, e agora? Será que vai ter ônibus pra ir embora? E aí, né? Como é que eu saio daqui, né? Aí você sai assim, aquele metrô vazio. Foi assustador. Enfim.
Aí, vida que segue, eles falaram assim, para vocês não ficarem parados, nós vamos fazendo umas aulas online, até porque, teoricamente, quarentena são 40 dias, né? Que era o que se imaginava. Então, teoricamente, perderia ali um mês, né? Porque era aula uma vez por mês, tal, aquela coisa toda, com as práticas e tal. Aí, eles começaram a dar aula online semanal, até que chegou em julho, liberaram as práticas. Só que, no meio do ano, em setembro, eu engravidei. Então, eu terminei o primeiro ano, que foram as teóricas online e as práticas, e a gente ia para São Paulo, ficava praticamente uma semana fazendo um monte de prática. E é aquela coisa, né? Face shield, né? Máscara, não sei o quê, pouca gente por mesa, enfim. Foi remodelado o curso, eles passaram por um remodelamento, se adaptaram, né? E no fim, eles perceberam que foi melhor. Porque o rendimento do aluno... Quem que aguenta hoje em dia ficar, sei lá, quantos dias seguidos tendo aula, né? O dia inteiro. Sim. Então, esse modelo funcionou muito bem, de picar as teóricas semanalmente e daí ia lá e fazia um monte de prática. E aumentou até o número de aula prática. Foi muito bom. E a gente foi as cobaias da história. Enfim, aí eu engravidei, chegou no começo do outro ano, não sei se vocês sabem, mas grávida fica meio burra, eu acho. É impressionante. A gente fica mais... Mulher já é esquecida, né? A gente fica mais esquecida, parece que as coisas não entram na cabeça. E isso tem uma explicação. A neurologia explica. O cérebro é remodelado, né, para dar importância para outras áreas. E daí... Parecia que o professor falava e parecia aquele professor do Snoopy, sabe? Uau. Eu falava, meu Deus, o que esse homem tá falando? Aí eu falei, vou trancar, por quê? Ir grávida pra São Paulo, em plena pandemia, não vai dar. Tranquei, 2021 não fiz nada, entre aspas, né? Eles foram muito legais comigo. Eles falaram assim, então já que você vai ficar parada, você fica assistindo de novo o primeiro ano. Como se eu tivesse reprovado, assim, sabe? Aí eu fiquei assistindo de novo o primeiro ano, então, né? Aí continuei pagando e assim foi. Aí quando eu entrei no segundo ano, que daí foi 2022, eu acabei. Só que em 2023 eu continuei indo para São Paulo na pós, porque daí eu fui monitora. Então, assim, eu brinco que eu fiz um curso de 2 anos, só que eu fiz 4 anos, porque eu fiz 2 vezes cada um, né? Não porque eu reprovei, mas porque, né... Você é uma aluna empenhada. No fim das contas foi melhor, porque foi muito interessante. Eu acabei revisando, imagina, eu fiquei 1 ano assistindo a aula a mais, né? Com a turma nova nem me conhecia. Quando eu apareci lá, eles falaram, quem é você? Eu falei, não, eu fiz aula com vocês. Eles, claro que não, você não estava aqui no passado, né? Mas, enfim, a ortopedia era meu sonho, né? De muito tempo. E tudo a gente tem que começar devagar, né? Fui fazendo, já operei bastante animal aqui. Olha só. E agora que eu tô começando a focar mais em começar a sair. Então, eu também opero em outros municípios, né? Então, amanhã mesmo eu tenho uma cirurgia em Imbituva. Então, eu opero em Imbituva, Arapoti, Irati, eu faço cirurgia. Recebo paciente de Ponta Grossa. Olha só. Opero em Ponta Grossa também, mas recebo paciente de Ponta Grossa. Palmeira eu fiz recentemente, comecei uma parceria com Palmeira e assim nós vamos, abraçandinho. Que legal. Igual o povo. Parceria com Palmeira é com alguma clínica? É uma clínica, sempre são em clínicas, né? Qual clínica é aquela? É do doutor... Como é que é o nome? Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome dele, gente? Agora deu branco. Você lembra o nome da clínica? Não. Você vai ter que cortar essa parte. Não, tranquilo. Não lembro. Mas não, verdade, não lembro. Putz, não lembro. Essa era uma área muito carente na nossa cidade, você é pioneira e importante para a região toda. Pioneira, na região, assim, não tem ortopedista por aqui. Os ortopedistas da região têm, acho que 3, os veterinários, se não me engano, de Ponta Grossa mesmo, são 2 ou 3. E vem gente de Curitiba até Ponta Grossa, para vocês terem uma ideia de como é deficitário, né, a área. E a ortopedia, eu brinco que é uma coisa maravilhosa, porque é uma área de cirurgia que o resultado é imediato, praticamente, né? Chegou lá o bicho com o braço tudo troncho e sai andando, praticamente, né? A gente brinca assim, levanta-te e ande, é tipo isso, né? Tipo, sabe assim, levanta. Não é tão rápido assim. Depende de diversos fatores. Mas, assim, pra quem tava lá fraturado, por exemplo... Vamos comparar com o humano que fica lá engessado. Porque daí tem mais perna, né? Pra ajudar. Gesso a gente não usa na ortopedia, sabe? Da veterinária. Não é utilizado em nenhuma cirurgia, nenhum tratamento. Porque uma fratura, ela passa... A cirurgia de fratura é um tratamento. Então, é o tratamento da fratura. Então, existem os tratamentos corretos para cada tipo de fratura. Não tem como ser... Às vezes você recebe fratura de tíbia, por exemplo, a canela do cachorro quebrado. Se eu receber o mês inteiro raio-x de fratura de tíbia, cada um vai ser de um jeito.
Então é sempre uma surpresinha, né? Entendi. E aí a gente começa a cair na história da qualidade do raio-x, do bem posicionado, bem tirado, laudado, com marcador, todas essas coisas que ainda é uma dificuldade de a gente conseguir. Ainda é difícil. E é difícil pela escassez de profissionais, equipamentos e tudo mais. Exatamente, é escasso. Por exemplo, qualquer cirurgião ele precisa de um auxiliar, né? Para ajudá-lo ali. Quando você está fazendo uma cirurgia geral, não é toda faculdade que tem a disciplina de ortopedia veterinária. Normalmente na parte de clínica, ou seja, como diagnosticar as doenças articulares, localizar fratura, essas coisas, a gente tem na parte clínica, isso faz parte da formação. Agora, a cirurgia ortopédica não é qualquer lugar que passa isso na graduação. E quando passa é muito superficial, porque não é o objetivo da graduação formar os especialistas, né? Isso aí vem depois. É que nem em cirurgias oftalmicas, você vê uma coisinha ou outra. Você vê o básico e é isso aí, né? Aí conforme você vai se interessando, você vai direcionando nas áreas. Na verdade é assim. A mesma coisa na medicina, né? O cara vai saber o básico, como clínico geral, e daí vai direcionando. Mas a ortopedia, assim, ela é muito cara. Não a especialização em si, qualquer pós-graduação acaba sendo cara, né? Mas os materiais são extremamente caros. E a gente tem uma diversidade de paciente muito grande. E falando em materiais, é praticamente os mesmos materiais que é usado... Então, os mesmos... mais ou menos. Vamos dizer assim, as mesmas ligas. Exatamente. Ali. Porque, pense assim, se você vai, sei lá, você quebrou a perna, caiu no chão, quebrou a perna, não sei o quê, você vai para um hospital. Se é pelo SUS, se é plano de saúde, se é particular, não é essa a questão. Não estamos pensando em quanto o cliente vai desembolsar. Estou pensando, vou falar assim, de quanto o médico desembolsa. O ortopedista médico, ele não tem um parafuso na casa dele. Quem que tem? O hospital. Entendeu? Se esse hospital recebe esse material, sei lá, de qualquer lugar, não importa. Muitas empresas já deixam consignar. Tem essas assim, coisas. Né? Mas é pago, obviamente, né? Então, assim, se é o SUS que paga ou se é o plano, não importa, mas é pago. O veterinário, não. O veterinário, a gente tem que ter o material. Não existe isso de... Se eu tenho um hospital veterinário e compro de qualquer forma, né? Foi comprado. Alguém tem que pagar. E como não existe SUS, né? Então, aí isso acaba repassando para o cliente final. Olha aí, ó. Boa ideia. Mas SUS para cachorro. Tem já algumas né? A Anclivepa mesmo, onde eu fiz a minha pós, tem um hospital público, chama Publicão. Publicão. Bom nome. É legal. Quando você tá chegando, é no Tatuapé. O Tatuapé, assim, em plena Salim Maluf, é uma avenida super movimentada, né? E ali, você tá chegando na pós-graduação, tá chegando a ambulância de clínicas particulares da cidade inteira, porque ali é um concentrado de professores especialistas, né? Então, é um hospital da Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, é isso que significa Anclivepa. E esse hospital presta serviço para a prefeitura. Olha só. E eu, quando eu estava de monitora, tanto na pós como depois na monitoria, a gente é obrigado a trabalhar lá. Tipo assim, escravo. Gente, eu nunca fiz tanta cirurgia num dia só, assim, na vida. Porque a gente mora numa cidade pequena, né? Quando você tem muita cirurgia, você tem 3, né? Tipo assim, uma aqui, outra lá em Ponta Grossa e vai, assim, né? 3, 4, pode dizer que você tá, nossa, nadando de braçada. Lá, não. Era um gato atrás do outro, um cachorro atrás do outro. Daí tirava o gato da mesa... Aí olhava, dava tempo assim de tirar avental, tirar as coisas, jogar no canto. O povo já vinha trazendo o material da próxima cirurgia, que eu não sabia nem o que era. Ia saber na hora. Aí botava assim numa tela, aparecia o raio-x do animal, os dois, né? O de frente e de lado, vamos dizer assim. Aparecia lá e falava assim, aí doutor, é aquele ali. Eu falava, não, tá bom. Então vamos lá. Daí ia lá, saía, lavava as mãos, não sei o que lá, paramentava tudo de novo e vamos de novo. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Nossa. E a última chegou vez... a fazer o recorde de cirurgia? Quantas cirurgias no dia? Nossa senhora, chegou da raiva. Chegou da vontade de largar. Falei, não quero mais. Não, mas quanto foi o máximo número? Lembra? Eu fiz 8 na sequência. Nossa. Foi um negócio horroroso, assim. De verdade, cansou. Cansou porque foi muito... Das 6 da manhã... É que você fala, nossa, mas 8 é pouco. Cara, é 1h e pouco cada cirurgia, né? Mas a gente tá falando de cirurgia, né? Não é qualquer atividade. Não é tipo né? assim, tô ali fazendo, sei lá, é cirurgia. E eu te digo mais, na última vez que eu fui lá, daí eu praticamente não participei, porque daí tinha, né, o rodízio e tal. Aí eu tava lá na sala e eu com muita dor. Teve uma das cirurgias que os professores fizeram
que era a cirurgia pra eles, assim, um negócio de um nível altíssimo, assim, que eles que fizeram, que eu cheguei a sentar no chão de dor. Nossa. Uma semana depois, eu tava sendo operada de hérnia de disco. Olha só. Então, assim, foi um perrengue. Mas essa experiência para a Ana, digamos, especialista, profissional, foi extraordinária. Nossa, é maravilhoso. E uma das coisas mais interessantes, assim, a Anclivep é uma escola maravilhosa, assim, sabe? E eles são muito amigos. E um fato interessante, um dos meus professores foi meu calouro na faculdade. Olha. Então, assim, ele entrou na ortopedia, ele entrou com a mentalidade de ser ortopedista numa época em que praticamente não existiam ortopedistas, entendeu? E ele já tinha isso na mente dele. E ele foi atrás disso a vida inteira. Eu já não. A gente, né... A vida levou para outras coisas. E daí, quando eu tive interesse, eu falei, nossa, o Denis. O Denis. E daí eu fiz questão. Assim, uma das coisas que me fez escolher é que ele, assim, ele é um profissional, assim, um cara maravilhoso em todos os sentidos, sabe? Legal. Renomado internacionalmente. Falei, não, cara, eu vou lá. É claro que ele me lascou, né? Porque se eu era veterana dele na faculdade, você imagina o tanto que esse cara pegou no meu pé durante o curso, né? Ele falou, não, você era minha veterana, eu era seu calouro, agora você vai ver, vou descontar. Agora eu vou descontar, agora é minha vez. Isso que eu era boazinha. E ele me lascou, cara. Me exigiram muito, assim, de mim, sabe? Mas justamente por causa disso. Porque fica aquela coisa, ai, amiga do professor. Nem era, né? Ai, amigo, vão relaxar. Nossa, daí eles pegaram mais pesado ainda. Mas foi bom, né? Aproveitando um gancho ali que foi ali até exemplificando planos de saúde e tal, você teria alguma novidade nessa área? Diante de tamanha evolução, já tem planos de saúde? Já tem plano de saúde na área PET e nós temos um próprio da clínica. Então a gente lançou recente, agora tá assim, saindinho do forno, o nosso plano. A gente tem diversos tipos de planos, existem planos familiares, porque muita gente não tem só um PET, tem mais, né? Então tem plano de diversas categorias e tem planos também que entram como benefício. Então os empresários podem contratar esse plano para dar como benefício aos seus funcionários, porque o pet hoje, que nem a gente estava conversando, né, recentemente, ele é parte da família hoje. Então, por que não, né? Então, você tendo um acesso a um tratamento de qualidade, que é o que a nossa clínica sempre oferece, num preço legal, sabe? Fica de graça, a gente não consegue fazer, né? Porque Sim. O veterinário tem estrutura que custa, a gente tem funcionário, tem que pagar veterinário, etc, etc, etc. Então, a gente sabe que de graça não tem como ser. Mas a gente consegue, com os planos de saúde, a gente consegue alcançar um público bem legal, assim. Tá bem bacana, a aceitação está sendo muito boa. E nessa área, Ana, como que é um plano generalizado? Tem raça, tamanho? Não tem, é meio que por perfil, assim. A gente... O que não, vamos dizer assim, o que não poderia entrar seriam os animais, os sêniors, os muito velhos, os muito idosos não entram nesse plano ainda. A gente ainda não desenvolveu um plano para os idosinhos, né? Porque a gente sabe que tem alguns cuidados que se a gente conseguir abraçar eles com um plano de saúde seria interessante. O que é o foco de um plano de saúde? O plano de saúde PET, o foco dele é o seguinte. Vamos pensar assim. Normalmente as pessoas levam os cães ou os gatos ou os animais para atendimento quando? Quando eles percebem alguma alteração. Gente, vou falar um negócio bem sério. Normalmente o animal mostra alteração, o negócio já tá feio. Avançado. Quem já teve, quem já vivenciou isso, sabe do que eu tô falando. Aí vem, né? Ai, veterinário é tudo mercenário. É caro, veterinário é caro. Gente, tudo é caro nessa vida. Né? Principalmente aquela história, tudo que você diagnostica antes ou bem no começo ou previne, obviamente vai sair mais barato. Então o veterinário, eu sempre brinco, o veterinário só sai caro quando ele é o último a ser consultado, né? Então a gente percebe que no plano o que acontece? Vamos dizer, eu tenho um plano lá que são 4 consultas no ano, daí tem hemograma, ultrassom, tem um monte de coisa incluída nesse plano, tem 5 diárias de internamento, isso, aquilo, aquele outro. A pessoa começa a pagar o plano. Aí vai passando o ano, ela não usou nada, porque não aconteceu nada com o cachorro ou com o gato, né? Aí ela fala assim, eu tô pagando pra essa mulher e ela não vai trabalhar pra mim? Aí eu vou levar esse cachorro. Nem que não tenha nada, vou lá gastar o que eu posso. Assim, os meus créditos, vamos assim dizer. E é nessa hora que a gente começa a pegar coisa, entendeu? Porque é o precoce. Isso que importa. É a preventiva, né? É o preventivo. E é muito... Imagina...
A minha mãe é médica, né? E ela fala assim, mas Ana Paula, as pessoas não se cuidam, você quer que elas cuidem dos bichos? Eu falei, não, eu quero que cuidem dos bichos, porque, né, eles, coitados, são inocentes, né? Então, pessoal, é interessante essa visão, né, tem pessoas que acham que o veterinário é o médico de humano que deu errado e foi para a área de veterinária, né? Tem muito Tem essa visão, né? Mas existem profissionais como a Ana que focam no animal e se dedicam para isso. A gente tem que lembrar de uma coisa importante, Jameson, assim, ó. Eu tinha um professor na Unesp, em Botucatu, na época do meu mestrado, que ele falava assim... Quando a gente falava alguma besteira, assim, ele falava assim... Ele sempre tem, né? Aluno é um horror, né? Ele falava assim, mas você é veterinário ou médico veterinário? Nossa, aquilo era muito humilhante, assim. Eu falava... porque ele separava em 2 grupos mesmo, sabe? Aí, às vezes, quando ele tava... E ele era um cara extremamente... né? Não tá vivo ainda. Ele é um homem muito inteligente, assim, desses que tem poucos no planeta Terra, sabe? E esse professor falava assim... Vocês têm que entender que existe o veterinário e o formado em veterinária. São 2 coisas bem diferentes. Isso vale, na verdade, para qualquer profissão, né? Com certeza. Não é questão de você exercer apenas... Não é o fato de eu ser formada, ter feito uma especialização que me faz uma boa veterinária. Muitas outras coisas contribuem para isso. Então, ele sempre falava isso. E aquilo era muito... Porque tem gente que melindra, né? Escuta isso. Eu já sou do tipo de pessoa que quanto mais você pisinha, mais pra frente eu vou, né? Quanto mais você cutucar, mais vai. Então, o famoso bullying motivacional? Eu sou um pouco assim, é verdade. Igual atleta, né? Quando eu jogava handball, tinha a goleira do nosso time. Se você falasse um pouco mais alto com ela, pronto, acabava a goleira. Acabava, você desse uma bronca. Porque tem esses 2 tipos de atleta, teoricamente. O pessoal divide assim, né? Tem aquele que se você gritar, morre o atleta. Você tem que chegar lá, passar a mão. Não, fulana, olha, você é muito boa, você vai arrebentar. E ela vai lá e arrebenta, sabe? Você tem que ser positivo. Eu era daquelas assim, você tem que dar uma meia dúzia de grito. Depois do 3º grito, fervia o sangue, daí o negócio, sabe? Se ficasse muito de adulação, sobe nas tamancas e só faz cagada, sabe? Só faz coisa errada. E tenho certeza que essa dedicação, esse fervor reflete no que você faz na tua profissão. Por isso você vem com essas novidades, né? Eu sou muito apaixonada pela veterinária, sabe? E você falou um termo interessante ali, né? Os idosos. Para o pessoal que está assistindo que não entende, não conhece, né? Quando que um animal é classificado como idoso? A partir de quanto tempo? Porque tem muitas crenças aí, né? Por exemplo, tem idade de cachorro, idade de gente. Como que é isso? Explica para nós. Eu vou tentar responder assim da melhor forma possível, né? Porque não é tão simples. A gente considera os cães grandes, idosos... geriátricos, né? Sênior, que a gente fala, a partir dos 6, 7 anos. Ano... de vida, ano normal, 365 dias, ano nosso, é isso aí. Esquece ano de cachorro, esquece. Depois eu chego nessa parte. Então, assim, a partir de 7 anos. O cão menor, a partir dos 8, 9 anos de idade, em média. Por que essa diferença? A velocidade de metabolismo e tal. A gente percebe que cães menores vivem mais tempo de média do que os cães grandes. Então, eles são considerados, os cães grandes são considerados sênior antes do que os pequenininhos. Tudo bem. O que é essa história do quantos anos tem o cachorro? Se ele nasceu há 1 ano atrás, ele tem 1 ano, pronto, né? Acabou, isso. Tá, mas como que a gente pode fazer um comparativo? Vamos usar a fêmea de exemplo, que é mais fácil de entender. Certo. Vamos pensar na maturidade sexual desse animal. A cadela de raça pequena, ela vai dar um primeiro cio, que seria... comparando com a mulher, quando ela estivesse madura sexualmente, mesmo que jovem. Então, uma menina hoje, em média, vai, sei lá, menstruar a primeira vez, vamos dizer, com, sei lá, 13 anos, 12 que seja, precoce até. E essa cadela com 6 meses de idade dá cio. Cio não é menstruação. 6 meses. 6 meses, em média. Tá, eu já vi com 4 meses, por exemplo. Tá? Mas assim, vou colocar uma média. No então, padrão assim, seria 6. Cadela pequena, tá? Então, assim... Só que, gente, não é porque tem sangramento que é menstruação. São 2 coisas diferentes. Inclusive, é o contrário. Mas tudo bem. Tem um sangramento lá na cadela, quer dizer que está fértil. A partir do momento que o animal está fértil, que ele é capaz de se reproduzir, ele está... Teoricamente, ele já está entrando na fase adulta. Está encerrando o seu crescimento e está entrando na fase adulta. Então, se uma cadela pequena entra no cio em média com 6 meses de idade, quer dizer que com 6 meses de idade ela já está encerrando o seu crescimento. Então, você vai comparar ela com quem?
com uma moça de 13, 14 anos, vamos dizer. Entendi. Então quer dizer que o ano de vida é 28 anos? Não. É 14 anos? Não é bem isso. Mas é que a gente tem que pensar nisso. Depois, esse metabolismo muda, né? Fica mais lento, aquela coisa toda. Mas a gente tem que pensar, se ela demora, e a cadela grande vai demorar em média 1 ano para entrar no primeiro cio. Legal. Então olha como é diferente, né? São bem diferentes as duas coisas. Então você vai chegar na idade adulta quando? Quando você encerra o crescimento ósseo. Isso vale para ser humano, isso vale para animal. Encerrou seu crescimento ósseo, é considerado adulto. Então por que tem que comer ração até 1 ano de idade? Porque o crescimento continua, mais lento, mas continua. E é tudo uma média. Como que eu vou comparar um crescimento de um pincher com o de um dog alemão? Não tem como. Entendeu? Então tudo é a partir de médias. A gente já viu, não tem uma proporção ou não tem um dado científico. Não, 1 ano do animal equivale a 6, 7 anos. Mas é que é mais ou menos isso, porque pense assim, se esse animal pequeno, que entrou no cio lá com 6 meses, ela vai ter mais ou menos a mesma idade, entre aspas, do que uma menina de uns 14 anos. Mas então se esse animal tiver 10 anos, quantos anos ele tem? Gente, ele tem 10 anos. Desencana de comparar. É que o ser humano ele gosta de comparar, né? Não é só no Instagram que ele se compara. Ele compara outras coisas. Você tem também. que pensar assim: minha cadela tem 10 anos, ela é de uma raça pequena, ela é idosa? É. A cadela é de raça grande, ela tem 10 anos, ela é idosa? É. Ela é mais velha do que aquela de raça pequena. Entendeu? O risco anestésico é maior, a chance de problemas é maior. E o cachorro maior tem tendências maiores de problemas ósseos, né? Problemas ortopédicos. Vamos voltar na ortopedia. Tem, então, muito animal pequeno com problema ortopédico importante. Por exemplo, Spitz. Gente, eu adoro Spitz. Porque tem muito problema ortopédico. É luxação de patela, é displasia. A gente via muito displasia em cães grandes. Agora a gente vê nesse tipo de raça. Por que isso acontece? São doenças genéticas, na verdade. A luxação de patela não é assim, o cachorro estava jogando futebol, luxou a patela. Não, a patela é torta, a patela é luxada porque as perninhas são tortas. Por que a perninha é torta? Porque cruza pai com filha, não sei o que, irmão, vai fazendo aquela lambança lá, cachorro que nem sabe que genética que é, como não sei, sabe? O bonitinho do meu vizinho, o bonitinho do... Aí vira esse quiprocó que nós estamos vendo aí, os bichos tudo torto. E problema ortopédico um atrás do outro. E no caso, assim, as raças, elas vieram evoluindo muito ao longo dos anos. Algumas evoluindo. Algumas piorando. Cruzamentos aí, vamos dizer assim, em criadores, né? Exatamente. Para manter não existe raça de laboratório, né? Você sabe. Quando você fala laboratório, parece que o cara pega uma pipeta, faz aqui, vai ali, bebê de proveito. Mas os criadores assim, mesmo, né? Para perpetuar ali uma característica da espécie. Exatamente. Ou para melhorar, né? Vai escolhendo os animais que têm as características desejadas e vai fazendo cruzamento até que essa característica seja replicada e fique constante. E falando isso, tem muitos problemas também, que nem você acabou de falar, foram replicados, né? Agora, você como profissional, né, se fosse para dar uma dica para quem está nos assistindo, quais raças você não recomendaria para ter como pet? Meu Deus do céu, eu vou ganhar mais haters do que eu já tenho. Assim, questão de problema, questão de custo-benefício, espaço para cuidar. Assim. Então, tem isso também. Por exemplo, eu tenho um labrador. Tem problema de displasia. Eu tive 3 labradores na minha vida. Os 3 foram displásicos. Uma já morreu de idosa, tal. Os 3 são displásicos. A displasia é aquele que no caso da coxa femoral. Na minha cadela tá quase chegando nesse ponto de descadeirar. Ela só não tá pior porque eu operei ela. Eu fui lá e desliguei a inervação do quadril dela. Ela não sente dor. Ela anda, parece que tá assim, saindo assim o quadrilzinho. Mas ela não sente dor, que isso que é o mais importante. O próximo passo disso seria uma prótese de quadril. Aí o conceito vem igualzinho da medicina humana. Que morra de velho antes de precisar da prótese. Você entendeu? Que morra de outra causa. Mas se precisar, vamos ter que dar um jeito, né? Certo. Enfim. Você me botou numa enrascada. Raças que eu acho que são muito complicadas. O que a gente chama de braquicefálicos, que são esses narizinho achatado. Olha só. Bulldog inglês, bulldog francês, o shih tzu, o spitz. Eles estão diminuindo o nariz aquele do pug. spitz. O pug não respira, Eu tenho um conhecido que o pug dele morreu dormindo. Faltou ar, eu acho. Mas morre mesmo. O palato deles é muito alongado por causa do tipo do crânio. Chama braquicefálico. Quem quiser procurar na internet e dar uma, saber mais.
Existe, inclusive, uma síndrome do braquicefálico. O cachorro não consegue... Como ele não respira, ele não troca calor. Como ele não troca calor, ele morre de calor. Então, você chega, às vezes, no verão, ó, nesses dias que fez muito calor esse ano, virou, mexeu, parecia pug, os bulldog franceses, esses bichos assim, descompensadíssimos, morrendo de calor. Você fala, ninguém morre de calor. Morre sim. Procura na internet, mioglobinúria. Começa a ter destruição de tecido muscular, ele começa a urinar célula do músculo dele, aquilo queima o rim, faz uma insuficiência renal e morre mesmo. Por quê? E o que você faz? A hora que chega no consultório, as pessoas ficam bravas. Porque pagou a consulta lá na frente, entra. Aí eu vejo que o cachorro tá desaceleradão, assim. Às vezes precisa de oxigênio, às vezes não. Põe no oxigênio e liga o ar-condicionado da sala. Tá. Da cachorro vai fazendo assim, ó. Vai respirando, assim. Você não vai internar? Não. Por que não? Porque não precisa. Esses que vêm bem no começo, assim, né? Eu paguei uma consulta pra você pôr no ar-condicionado? É. Tipo assim, quanto custa o parafuso? R$1. Pôr no ar-condicionado do carro funciona também? Funciona. Mas assim, tô brincando. Claro que chegam casos extremamente graves, né? Mas eles não conseguem refrigerar. Então, pra vocês terem uma ideia, na Holanda é proibido o braquicefálico. Gato persa não existe lá. Não pode criar e vender. Então já fica a dica para quem quer ter esse tipo de animal que presta ciente, atenção. Cuidados redobrados. Exatamente. Tem que prestar. Não é que você não tenha, mas você tem que prestar atenção se você é capaz de aguentar essa rotina. Ronca, tem que fazer cirurgia para abrir a narina. Um monte deles precisa abrir a narina para respirar, diminuir o tamanho do palato. Jamais que você vai fazer uma cirurgia no animal desse. Se programar financeiramente para pagar o plano pet. Já economiza, tá vendo? Já vai economizar. Ana, hoje tem raças, a gente ouve falar, em extinção? Extinção é um pouco difícil, porque sempre tem os amantes da raça que vão fazendo a manutenção. Alguns criadores, assim, que, né, vão tendo, assim. Mas é difícil você ver. É difícil achar cocker filhote. Só tem do cocker velho. Poodle novo tá difícil. É um ou outro. Antes, Poodle era o rei da febre, clínica, né? Tinha tipo de um modismo com as raças? Sempre teve. Doberman, nossa, você não vê Doberman mais. Eu acho que em casa tem... Sabe, algumas raças realmente têm a coisa da moda, né? E... assim, só que algumas estão voltando também. Recentemente comecei a atender um pouco de cocker filhote, fiquei até feliz, que fazia tempo que não via, né? E tudo também tem a ver, que nem o senhor falou, você tem espaço na casa aí para você pensar num cão maior, né? E uma coisa que a gente tá vendo, uma tendência muito... Para nós, veterinários, está sendo medonho isso. Os cães cada vez menores. Então você tem o Spitz e você tem um mini Spitz. E tem o mini do mini. Gente, já tem de filhote de 4 meses de idade que pesava 700 gramas. Nossa, e como é que lida com um cachorro desse? 700 gramas é muito pouco. Aí quebram a perna. Gente, você não tem... O catéter, pra você colocar na veia e pôr soro, é maior que o braço do cachorro. Nossa. A gente não tem material pra isso ainda, entendeu? Na ortopedia mesmo, agora que estão entrando, recentemente começaram a entrar alguns implantes extremamente pequenos. Eu tenho uma caixa de placa de titânio, que até quem ajudou a desenvolver essa caixa aqui no Brasil foi uma das minhas professoras lá da pós, a professora Ivana. Se ela tiver a oportunidade de ouvir esse podcast, Ivana, eu sou fã. É cor-de-rosa a placa. Que legal. De titânio, né? Porque o titânio aceita coloração, diferente do aço. É isso, assim, ó. É fininho, é levíssimo. Depois que eu tiro e no microtoy, a gente chama de microtoy, essas minúsculinhos assim. Cães de até 3 quilos, né? Imagina, adulto com 3 quilos. Gente, acho que eu pisava num cachorro desse na minha casa, não ia dar certo. Às vezes, aí depois que a gente retira o implante, depois que consolidou, eu dou de presente pro dono. Fala, faz um chaveiro. É um negocinho assim, é bem pequenininho. Uma graça. Ana, rosa. Todas as cidades, de acordo com o seu porte, né, têm seus problemas de cães de rua, né? Sim. Aqui em Castro não é diferente, né? E hoje eu sempre digo, já afirmei da outra conversa que nós tivemos, menos mal que a cachorrada tá tudo de pelo liso, não, porque o pessoal trata, né? Então tá gordinho, um monte tão gordinho. E você com a tua clínica tem alguma parceria com o poder público? Esse ano, em dezembro do ano passado, a gente firmou um contrato com a prefeitura, né? De atendimento a esse tipo de cão de rua. Só que assim, eu vou falar aqui, daí as pessoas podem falar, vou levar meu cachorro porque eu peguei da rua. Não é bem assim. Achei um cachorro, vou levar lá. Não é assim, vou levar lá.
A prefeitura, foi muito legal essa atitude da prefeitura, porque assim, o canil, ele não suporta toda essa demanda, né? Mesmo porque não só em estrutura física, mas não tem muitos veterinários e tudo. Então eles pediram uma ajuda para as clínicas particulares. O que seria essa ajuda? A gente presta serviço no sentido de, por exemplo, no contrato está lá, que é pós-operatório de castração de animal. Então a prefeitura castra e manda para a gente fazer o pós. Porque isso facilita, agiliza o serviço deles e assim eles têm a capacidade de castrar mais animais, entendeu? Aí, por exemplo, eu sou ortopedista, então fraturados estão vindo para mim. Então a prefeitura radiografa lá na nossa clínica, né? Tem tudo certinho, por via nota fiscal, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí eles radiografam com a gente, se for caso ortopédico eu opero, o animal fica de pós-operatório comigo e depois tem a sua destinação. Ou vai para um lar, ou enfim, se é de uma família carente, a gente não sabe. Agora, como que as pessoas vão conseguir esse serviço? Gente, é com a prefeitura. Não adianta chegar com o cachorro debaixo do braço ou o gato debaixo do braço lá na minha clínica e falar, atende pela prefeitura. Não é assim. Existe uma burocracia a ser seguida, né? Então tem que primeiro procurar a prefeitura para ver se a prefeitura libera esse serviço para depois vir até a prefeitura que encaminha pra gente. Tem algum contato, assim, aos bombeiros? Direto com o Dr. Paulo Guerrit, que ele é o responsável, né, pelo projeto, por todo esse contrato com as clínicas. Eu entrei em dezembro, daí a gente começou a atuar. Se não me engano, fevereiro ou março, a gente já começou a fazer as primeiras cirurgias, os primeiros atendimentos, e é bastante bicho. E os cães, se vocês repararem, os cães de rua em casa são bem grandes. Isso tem um porquê, a gente pode depois abordar isso daí. E desses animais foram vindo e tal, daí foi assim, interrompido momentaneamente esse atendimento, porque outras clínicas quiseram entrar e daí eles falaram, não, então a gente vai reorganizar, então vamos dar um tempinho aqui no atendimento. Então a gente está em processo de retorno agora de novo, começar a refazer esses atendimentos. Que bacana. Fiquei curioso, e por que a cachorrada viçosa na rua? Do mesmo jeito que lá na África... eles não encontram mais elefantes tão grandes e com dentes tão grandes. Por quê? Porque esses animais maiores e de dentes grandes eram mortos para retirada dos seus dentes. E aquilo que a gente estava falando, seleção genética, né? Então, quem que sobrava para cruzar com a elefoa? Os de dentes pequenos. Menores. Então, cada vez os dentes são menores. A ideia é mais ou menos a mesma. É muito mais fácil uma pessoa tirar um cachorro pequeno da rua do que um cão grande. Questão de espaço, custo, tudo isso. Então, os pequenos, quando são abandonados, a chance deles serem resgatados é maior do que de um cachorro grande. Já começa daí. Segundo ponto, os cães grandes, em disputa de alimento com os cães pequenos, acabam matando esses cães. Então, quem que tá sobrando na rua para cruzar com outros cães? Os grandes. Então, a gente só vai vendo. Quando você vê numa cidade, igual o Castro, cães grandes na rua... Quer dizer que a coisa está feia. Eles já estão estabilizados numa população de cães grandes que estão cruzando entre si e fica cada vez mais difícil para as pessoas adotarem. Porque pode ver, põe lá a foto de filhote, uma ninhadinha. E vai ser pequenininho? Se você falar que é pequeno, dá tudo no mesmo dia. Se você falar que é de médio ou grande porte, empaca a galerinha. É complicado. Porque também a gente entende, os né? Os motoboy gostam desses cachorros, né? Tem vários outros problemas, né? O cachorro na rua, né? Cachorro grande, principamente, né? Exatamente. Porque o pequeno... A gente sabe de várias pessoas que se machucaram, enfim, né? Adoram promover um ataque aos motoqueiros. Adoram. Mas também até eu queria morder uns motoqueiros de vez em quando. Ai, meu Deus. Tem uns... E a gente, quando eu fui pra São Paulo recentemente, que eu fui buscar meu certificado, né? Gente, é impossível, porque os motoqueiros vão passando no meio, né? Das filas, assim, é horrível. E a gente fica na mão deles, né? Esses dá vontade de morder. Mas é isso, então. Encerramos, Érico? Isso. Estamos chegando ao final de mais este podcast do SECOM Castro e região. Hoje passou rápido. Foi. Mais uma vez, muito importante, muito esclarecedor. Nossos agradecimentos a você, Ana Paula. Eu que agradeço. Passando a bola para você, Jameson. Obrigado, Eurico. Pessoal, então, mais um podcast aqui já encerrando. E você que quer fazer parte, vir aqui divulgar seu trabalho, vir trazer informações, como a Ana está fazendo aqui já pela segunda vez, está disponível. É só você fazer parte do nosso projeto, do projeto Compre em Castro, que é para valorizar os empresários da nossa região e poder trazer informação de qualidade para você.
né? Então, venha participar, procure o SECOM, né? Agende o seu podcast. Você também pode fazer parte disso. E, Ana, queria encerrar aqui, agradecer a sua presença. Sempre muito enriquecedor, sempre esse teu entusiasmo aí contagia, né? Dá até vontade de ter um cachorro agora. Eu já tenho um lá, dá vontade de ter mais. Mas é bom, né? Um companheiro legal. Assim, a gente lançou esse plano de saúde justamente para isso, para tornar mais fácil ter o cão, né? Porque a gente percebe que as pessoas ficam assim, meu Deus, como é que eu vou gastar isso? E elas querem tratar. Só que é isso, gente. Quanto antes da diagnostica, mais fácil é a coisa evoluir bem e menos se gasta. Pensando também no desgaste do animal, né? Imagina. Quando é o que eu sempre falo. Se o cachorro ou o gato estão mostrando que não estão legais, é porque não tá mesmo. Quando fala de bicho de estimação, o problema não é se vai ter ou não, é quando vai ter, né? Uma hora dá então, uma ziquezira, como diz. Né? Uma hora dá um problema. Então, assim, o prevenido morre de velho, né? Então, algum recado para quem tá nos ouvindo? É o isso. endereço certinho da tua clínica? Claro. A Rondencat fica na Javerte Madureira, 1376. A gente vai fazer 10 anos esse ano. E estamos ainda naquela promoção do paciente número 10.000, que ainda não chegou. Não chegou, mas está bem perto. Então, cadastrado, na verdade. Não precisa ser paciente, não precisa ser doente. Pode ser cliente do Banitosa, enfim. O cadastrado número 10.000 vai ganhar um presente super especial da clínica. Legal. Vai ser bem legal. Vamos fazer uma festa no dia. A pessoa acho que não vai nem entender direito, né, do que se trata. E o contato pra gente falar, tanto para você agendar uma consulta, como um banho, ou reservar uma ração, comprar alguma coisa com a gente, ou conversar sobre o plano de saúde, 99102-0102. Pode conversar pra gente pelo WhatsApp mesmo, ou quiser dar uma ligadinha ou uma passadinha lá, a gente vai receber vocês com todo carinho, com certeza. E a tua parceria com o SECOM? Estamos já começando a ver resultado, né? O pessoal tá gostando, assim, e tá procurando a gente, né? A gente já tem bastante cliente que já era do SECOM, né? Então... Mas eu também estou gostando bastante. Acho que o podcast é uma oportunidade muito legal de divulgar, que você falou, né, Jameson? E recomendo mesmo pro pessoal, porque dá assim, uma visibilidade pra gente, que é bem importante. Castro tem excelentes profissionais em diversas áreas. E acho que a gente tem que aparecer mais, se mostrar mais. E falar, tô aqui, sabe? Isso em muitas áreas mesmo. Às vezes as pessoas saem daqui, vai pra Ponta Grossa e... como diz, passa por cima da gente, né? E, na verdade, tava ali, às vezes, um bom dentista, um bom médico, um bom engenheiro, um bom cabeleireiro, sabe? Né? De qualquer área, uma boa pizzaria, entendeu? Então, a gente tem que valorizar o que tá aqui. Se a gente não investir na nossa cidade, quem que vai? É isso aí. Né? No episódio presente, conversamos com a Ana Paula, da Clínica Veterinária Rondencat, meio difícil, mas já gravamos. Agora eu já estou sabendo. Obrigado, Ana. Obrigada a vocês. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau.